e de ter orado ao Senhor, de ter falado para Ele que eu iria fazer a diferença. Que eu não queria ser uma primeira dama de enfeite. E quando eu cheguei, eu vi que a gente não tinha nenhuma estrutura para poder trabalhar, até porque a gente não teve nenhuma primeira dama atuante. E ali eu não poderia ter nenhuma secretária para atender um telefone, eu queria trabalhar. E ao mesmo tempo eu era do governo, mas não era do governo, aquela contradição. E eu tinha orado ao Senhor, quando meu marido sofreu o atentado. E que eu vi que era a mão do Senhor, que era o milagre de Deus na nossa vida. Porque foi a mão do Senhor. Um homem que não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão, sozinho no Congresso, ser o presidente da nação, ser eleito para governar uma nação na época de 210 milhões de pessoas. E um belo dia eu orei e falei, Senhor, se o Senhor permitir eu chegar na presidência, e depois teve um veículo de comunicação que distorceu essa minha fala. Ele falou, Michele faz pacto com Deus para estar no poder. Glória a Deus que eu fiz o pacto com Deus, né? Mas não foi assim a oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor me dá a oportunidade de estar no poder, eu vou usar esse poder para ajudar as pessoas. E foi isso que eu fiz desde quando eu cheguei. Nós fomos criar o primeiro protocolo de atendimento para as crianças que têm doenças raras. E construímos o protocolo para as crianças com epidermólise bulhosa. E a minha tristeza, pastor Elisete, a minha depressão, foi por chegar em Brasília e não dar continuidade a um trabalho. E de sentir que a sensação que eu tinha é que o Brasil tinha sido descoberto dia 1º de janeiro de 2019, tanto para as pessoas com deficiência, com doenças raras, e a minha comunidade surda, que num gesto de amor e de carinho eu só queria mostrar para eles que eles são amados e que eles são especiais para Deus. Porque antes de chegar na presidência, a minha casa ela era aberta todas as terças-feiras para a gente pregar a palavra para os surdos da minha igreja. E ali eu só queria fazer uma homenagem para eles, de dizer que eles eram importantes. E repercutiu mundialmente, graças a Deus, a gente conseguiu trabalhar por eles e hoje nós já fizemos muitas entregas para a comunidade surda no Brasil. E o que eu falei para o Senhor, apesar de ter passado por 2 anos com muita dificuldade, me sentindo dentro de uma caixinha, com depressão, e tive vontade até de morrer. E o Senhor, Ele me levou naquele momento para eu me enxergar dentro de um caixão e eu consegui sentir a dor das pessoas que eu mais amo, que são as minhas 2 filhas e as minhas 2 irmãs que eu criei como filha. E naquele dia o Senhor me despertou. E naquele dia eu falei, eu preciso orar. Eu preciso jejuar pela minha vida. Eu preciso jejuar pelo Brasil. E foi a partir desse dia que nós pegamos uma sala, um depósito, fizemos uma limpeza e trouxemos a presença do Senhor para aquele lugar. Porque antes de dormir no Alvorada e antes de dormir na Granja do Torto, nós oramos e consagramos aquele lugar ao Senhor. E depois nós começamos toda segunda-feira a jejuar e orar pelo Brasil, naquelas orações tão simples, sem entender como que é uma intercessão de verdade, pastor Antonieta. Agora que o nosso mingau foi acrescentado mais uma colherzinha de maisena. E a gente ali na nossa inocência orando, mas como Deus na nossa inocência nos respondeu. E cada vez Ele ia nos mostrando e tirando e fazendo a sua faxina espiritual dentro daquele lugar. E a prova disso tudo foi que Deus nos fortaleceu e colocou pessoas para caminhar conosco, trazendo a pastora Ezenete, uma intercessora, uma das mais importantes intercessoras da nossa nação. Eu até brinco com ela, porque eu falo que eu acabei de chegar e já sentei na janela. Mas hoje ela tem estado conosco, tem nos ajudado a ter esse entendimento no mundo espiritual. E como Deus nos ajudou, porque a gente começava a semana orando, jejuando pela nação. Quando chegava quinta, sexta-feira, a gente se arrastando, a gente achava que não ia mais conseguir. E na segunda-feira a gente ia se renovando. Cada segunda a gente se renovava. E eu falava, Senhor, o Senhor não dá só a porção diária. O Senhor tem nos dado a porção da semana para a gente poder continuar. E é uma guerra espiritual que nós estamos vivendo. E eu, no meio dos meus irmãos, a gente tem passado por tantos lugares com público heterogêneo. E a gente tem falado, alertado
as pessoas que são cristãs, que confiam em Deus, desse momento que nós estamos passando, dessa guerra. E não é sobre um político, é sobre uma ideologia do bem contra o mal. É sobre o que Satanás quer fazer com a nossa nação. E nós oramos tanto, meus amados, para que esse momento chegasse. E infelizmente, muitos cristãos não estão enxergando. Não olhe para o meu marido, olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Ele é tão falho como eu e você, porque perfeito é só Jesus. E Jesus não agradou a todos. E a gente tem orado, pastor Elisésio, para que Deus tire as escamas dos olhos, abra os ouvidos espirituais, para que a igreja veja o momento que nós estamos vivendo. Estamos fazendo uma caravana, passamos pelo norte, fizemos toda a região norte em 2 dias e meio, fizemos 9 estados do nordeste em 2 dias e meio, começamos a região sudeste ontem por São Paulo, estamos no Rio, vamos embarcar amanhã cedo para Minas Gerais. Estamos falando do amor de Deus, estamos vendo quanta gente ainda enganada, quanta gente ainda caindo no conto da serpente. E passar por Roraima e receber testemunhos de venezuelanos e cubanos, foi o que deu uma dor no nosso coração, de ver como as pessoas não estão entendendo que o Brasil é a última barreira para o comunismo. Mas nós cremos que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Porque o Brasil tem promessas de Deus. E quando você vê um venezuelano falando, um cubano, você vê o desespero deles, tipo, as pessoas não estão entendendo o que o comunismo faz. O comunismo só veio para matar, roubar e destruir a nação. Quantos imigrantes, refugiados nós recebemos no Brasil? 700 mil habitantes em Roraima, mais 100 mil refugiados. E eles com lágrimas no rosto, alertando os brasileiros, votem não pelo político, votem pelo que ele defende, pela pauta que ele defende. Amados, seria muito bom se a gente tivesse ganhado no primeiro turno. Nós passamos um perrengue muito grande, porque nós montamos uma torre de vigília na quarta-feira, e essa torre começou na quarta e foi até domingo com a pastora Zanete, e com intercessores das regiões, e nós ficamos ali dentro intercedendo e orando, e nós passamos um momento onde o pezinho começa a afundar, e a gente fala, não, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Ele é fiel para terminar o que Ele começou nas nossas vidas e no Brasil. Esse é um país que tem promessas e elas vão se cumprir. Esse é um Brasil que tem promessa de ser celeiro de bênção para outras nações. Esse é um Brasil que tem promessa de ser farol de luz para outras nações. E nós ficamos ali, orando. E depois a batalha mudou. E depois nós entendemos que a igreja não está preparada para viver o avivamento. E que a gente precisava desse segundo turno para acontecer o despertamento da igreja. Nunca se teve tanta marcha para Jesus no Brasil, porque eu era da DIVEC, morei 12 anos no Rio, e eu só participava de marcha para Jesus na DIVEC. Depois que fui para Brasília, eu até perguntei para uma pastora em Brasília, pastora, é normal ter esse tanto de marcha? Não, não é normal. Não é normal ter esse tanto de marcha, a igreja está se levantando, a igreja está se despertando. E nós temos que orar pelos nossos jovens, porque infelizmente são massa de manobra dentro das universidades. É muito fácil falar que vai votar no Partido das Trevas com o iPhone na mão. É muito fácil falar que vai votar no Partido das Trevas cursando uma faculdade paga pelos seus pais. Não sabe o que é um comunismo, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é ter que sair da sua nação em busca de comida e de sobrevivência. Mas nós estamos orando para que Deus venha agir na vida dos nossos jovens. Nós cremos numa nação curada. Nós cremos numa nação liberta. Porque o outro lado ficou 16 anos no poder e nada fez. Não conseguiu concluir nem as obras. Não conseguiu levar água para o Nordeste e hoje está prometendo picanha. E acusa o agro. Fala que o agro é fascista e direitista. É o agro que coloca o alimento nas nossas mesas. É o agro que alimenta o mundo. Meus amados, eu peço que Deus dê sabedoria e discernimento para todos.
Eu peço que vocês conversem e expliquem para aqueles que ainda estão com alguma dúvida em relação ao momento espiritual que nós estamos passando. Está muito claro e é muito fácil escolher. É só você ver o que o outro lado prega e o que o outro lado defende, que fica muito fácil. Não olhe pelo candidato, olhe pela sua pauta, olhe pelo que ele defende. Os valores da nossa família, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade religiosa, que está sendo ameaçada. E o meu marido abriu o Brasil, na ONU, abriu as portas do Brasil para os padres e freiras que estão sendo perseguidos na Nicarágua. E nós vimos o que já aconteceu no Paraná. E ontem ou anteontem, a gente, estou sem noção do tempo, a invasão no Instituto Luterano. E é isso que vai acontecer se a igreja não se levantar e não se posicionar. Eu louvo e agradeço ao Senhor pelas orações, pelas intercessões, porque eu sei que tem homens e mulheres de joelhos orando pelas nossas vidas e orando pelo nosso Brasil. Todas as promessas do Senhor irão se cumprir. E eu creio nisso, piamente. E nós, olha, tem até um bilhetinho do marido, te amo, olha que fofo, gente. Esse JB. Vamos lá. 2 Crônicas 7. Ah, Senhor, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos nos apegar a essa palavra, vamos orar, vamos nos arrepender por aqueles que não estão tendo consciência dos seus erros. Vamos clamar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor sare a nossa nação, para que a gente possa viver todas as promessas dele. Muito obrigada, pastora. Obrigada por nos receber. Obrigada, igreja amada, por fazer a diferença aqui na terra. Obrigada à minha comunidade surda, que eu não sei qual lado que eles ficam aqui. Aqui? O Regis. Regis está aí, o líder? Não? Ok. Vou falar com vocês no final. Obrigada a todos vocês. Desculpa, nós estamos muito exaustas, estamos muito cansadas. Vamos sair correndo agora para o hotel para a gente poder arrumar as nossas coisas e logo cedo embarcar. Amanhã teremos 2 estados e 6 eventos durante o dia. Mas eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Peço que vocês orem por nós, orem pela nossa nação. E Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele tem para o nosso Brasil. Porque nós defendemos a pauta da família, nós defendemos a nossa pátria e nós defendemos a vida desde a concepção. Pastora, a Damares, ela foi para um podcast com a Bruna Carla e eu também quero te agradecer, porque hoje ela é senadora e ela vai ser a nossa voz no Senado. E foi pela sua vida que eu conheci a Damares quando a senhora mostrou um vídeo de uma denúncia que ela fez em relação ao abuso das crianças. Muito obrigada pela senhora ter sido esse instrumento de bênção na minha vida. E hoje ela está lá, sendo a nossa porta-voz. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe Israel. Obrigada, amados.